Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado! Estamos aqui para mais uma aula reunidos neste sábado maravilhoso que tava nublado um pouquinho, mas agora o sol tá aparecendo, o tempo tá se abrindo e tá ficando ótimo. Aquele climazinho gostoso que dá vontade de ficar na cama, mas não podemos mais, já levantamos cedo do lado de cá e agora estamos aqui produzindo conteúdo para que você possa crescer, aprender coisas novas e se realizar profissionalmente, emocionalmente, realizar grandes coisas na sua vida. Mas quem faz tudo isso é somente Deus. Quem faz você crescer, frutificar, multiplicar é o Deus Todo-Poderoso. O que a gente precisa é se focar nele, fazer a vontade dele e viver para ele. Que o resto ele vai acrescentando, ele vai multiplicando, ele vai fazendo o que precisa ser feito. Bom dia, meu querido, minha querida. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Um beijo enorme, mãezinha. E vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Olha, eu quero que você que está aqui convide uma pessoa para assistir essa live com a gente. Tem uma setinha aqui, um avião. Envia para alguém dos seus contatos aí, envia ela para um monte de gente, para essas pessoas estarem aqui nos visitando e aprendendo um pouco mais. Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, que é sobre onde você está plantando a sua semente. Durante essa semana nós falamos bastante sobre esse assunto, né? Sobre semente, sobre ideias, porque tudo começa por aí, por uma ideia, algo que você tem em sua mente, no seu coração, para que você possa crescer e multiplicar, né? Então tudo começa por aí. O que são sementes? São ideias que você vai tendo, ideias que você vai apresentando, ideias que você vai multiplicando e vai crescendo, dependendo de onde você plantar essa ideia, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tô muito feliz, assim, muito grata, porque hoje oficialmente faz um ano que nós, enfim, abrimos nossa loja, embora a gente ficou aí um mês e meio, mais ou menos, planejando, praticamente. Não, acho que foi 2 meses mais ou menos que nós ficamos planejando, comprando as coisas, se organizando, morrendo de medo, fazendo, sabe, tudo assim na base. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E aí, no dia 5 de fevereiro do ano passado, a gente foi lá e fez. Tava todo mundo muito nervoso, a gente não sabia exatamente o que falar. Quando foi aparecendo os primeiros clientes, eu pelo menos estava gaguejando, foi muito louco. Mas graças a Deus deu muito certo e agora estamos aqui, um ano depois, então foi maravilhoso. E eu tô muito feliz por isso, muito feliz mesmo. E é por isso que eu tô aqui também, para te ensinar coisas práticas para você aplicar na sua vida durante todo esse processo, que foi um aprendizado muito grande, foi algo assim, muito transformador na minha vida e na vida do meu marido também. E tem alcançado a vida de outras pessoas. E o interessante é que a gente acha que aquilo que... Porque, tipo, muita gente tem vários negócios. E isso, minha mãe também tava no dia da inauguração. Obrigada, mãezinha. A senhora foi muito, ajudou bastante. Tá? Eu tava morrendo de medo e ela tava lá me ajudando, me orientando também. Foi assim algo maravilhoso. E hoje de manhã, na hora que eu acordei, eu tava pensando nisso, né? No dia da inauguração, que a gente acordou bem cedo também, a gente tava muito ansioso, muito nervoso, mas depois foi fluindo, depois ficou tão natural e hoje oficialmente faz um ano. E a gente vai comemorar com nossos clientes, né? E vai ser assim algo. Hoje o dia vai ser extraordinário, vai ser um dia muito bom. E o papo que eu quero bater com você hoje é sobre onde que você vai plantar a sua semente. O que são sementes? São ideias que você tem no seu coração. Em dezembro de 2020, eu e o meu marido tivemos uma ideia no nosso coração, uma ideia nos nossos pensamentos, onde de abrir a nosso próprio negócio, de abrir a nossa loja. E no dia 5 nós conseguimos abri-la. O que é essa semente? São ideias que você tem, que você vai plantar em algum lugar, que você vai plantar em alguma terra. E onde é essa terra?
Essa terra é o seu coração, mas ele precisa estar preparado para receber a sua semente. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então eu te convido a abrir Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 8. Vou ler aqui para você, tá? Capítulo 13, versículo 3. Jesus usou parábolas para ensinar coisas, e ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram e logo... Não, brotaram logo. E porque a terra não era... desculpa. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. O que vem a ser essa semente, né? Como eu estava falando, durante esses últimos dias, se você não viu alguma dessas lives dessa semana, você volta aqui no meu perfil, que nós falamos muito a respeito de ideias, né? Porque tudo começa com uma ideia, para você se realizar profissionalmente, para você se sentir realizado na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus sonhos. É preciso que você tenha o começo de uma ideia, né? E nós falamos muito sobre isso. E a ideia é o que? É justamente a semente que você vai plantar. Mas essa semente ela é plantada numa terra. E aqui na parábola do semeador a gente percebe que existem vários tipos de terra onde essa semente é plantada, mas ela só vai crescer onde a terra for fértil, né? E o que acontece? Eu e você somos terras. Não sei se você sabe disso, mas provavelmente você sabe, todo mundo sabe disso, que nós fomos criados da onde? Do pó da terra. Adão, quando ele foi criado, Deus usou a terra, especificamente, né, o barro, para poder criar ele. Deus poderia criar o homem de todo tipo de matéria, né? Existia o ouro, existia várias coisas que ele poderia ter usado, vários materiais que ele poderia ter usado para criar o homem, mas ele usou da terra. Por quê? A terra é um lugar onde quando você planta, você pode florescer e multiplicar. Então, eu e você somos terra que podemos multiplicar as sementes que vêm para nossas cabeças, as sementes que vêm, as ideias que vêm na nossa mente. Nós podemos aplicar aquilo dali e multiplicar para abençoar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E essa multiplicação, ela vai variar de acordo com a nossa capacidade. Com aquilo, quanto mais você entrega, mais você vai conseguir realizar. E isso é muito legal, porque essa terra, né, como a gente fala, é o nosso coração. Então, existem pessoas... Por que existem pessoas que começam um negócio, mas não conseguem levar ele em 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos? Porque na mente dela, no coração dela, que é a terra onde ela plantou aquela semente, ainda não estava preparada. Tem algumas sementes, alguns corações que a ideia ficou muito rasa, que não criou raízes. Ou seja, que ela só fez aquilo dali por necessidade. Sabe quando aquela pessoa, tô precisando de dinheiro, vou vender umas coisas aqui. Pronto, aí pra ela ir foi uma ideia que ela teve, que ela até ganhou dinheiro, mas quando ela se sustentou, quando ela pagou o que ela precisava, ela simplesmente se desfez da ideia dela, se desfez ali daquela semente que poderia crescer e multiplicar, mas não chegou a acontecer. Por quê? Porque ela não tinha raiz, porque era uma coisa rasa, né? Então, quando você não estiver preparado dentro de você, no seu coração, a sua ideia, o seu negócio, ele não vai conseguir multiplicar. Ele não vai conseguir prosperar, porque é necessário que você tenha um processo interno primeiro, né? Uma coisa que eu aprendi nesses últimos 2 anos foi que se eu não tiver uma mentalidade forte, uma mentalidade abundante, então dificilmente eu vou dar certo num negócio. E é isso que eu ensino pra você hoje, porque eu e meu marido só conseguimos realmente ter uma ideia de abrir um negócio quando nós primeiro mudamos a nossa mentalidade financeira.
porque nós tínhamos o suficiente para sobreviver, para se manter. A gente recebia um salário bom, eu recebia o meu, ele recebia o dele, a gente juntava os dois, que não é separado o dinheiro aqui em casa, e só que mesmo assim não era suficiente. Mas isso aconteceu porque a gente não estava sabendo administrar esse dinheiro. Quando a gente aprendeu a administrar bem as nossas finanças, quando a gente aprendeu a parar de ficar usando o cartão de crédito para suprir necessidades básicas, sabe? Necessidades assim, não é nem básicas, necessidades humanas mesmo, de você querer comprar umas coisas parceladas em 10, 12 vezes e uma coisa que acaba depois de 2, 3, 4 meses, é meio que complicado, né? Então, quando você vai mudando a sua mentalidade, quando você vai preparando o terreno, quando você vai preparando a terra para que a semente, a ideia seja plantada, ela cresce e floresce. Hoje eu não consigo mais me ver trabalhando para outras pessoas, justamente porque a semente, a nossa ideia, ela foi plantada em uma terra fértil. Por que eu digo que foi uma terra fértil? Porque embora tivemos dificuldade, não foi fácil, eu não vou dizer para você que é fácil abrir um negócio, não é algo desafiador, mas mesmo assim a gente permaneceu firme justamente porque a nossa semente, ela foi plantada numa terra fértil. E é isso que eu quero que você entenda, que para que você realmente venha ter um negócio que venha florescer, que venha multiplicar, que venha crescer, que venha durar anos e anos, é necessário que você esteja preparado para receber isso primeiro. Porque que existem muitas pessoas que não tem nem ideia, não tem nada e passa a vida toda trabalhando para outras pessoas. Porque a mente dela e o coração dela tá ocupado com coisas materiais. Tá ocupado com as coisas do dia a dia, sabe? Quando você fica preso com a mágoa, com o rancor. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, fulano de tal, não sei o quê. E aí você fica todo o tempo se magoando, se martirizando. Fica todo o tempo ali sujando o seu coração de coisas, sabe, banais. Aí a sua mente, ela não vai ter nem estratégias, nem pensamentos, nem criatividade para criar uma ideia que faça você multiplicar. Porque é natural do homem, nós recebemos, eu estava lendo agora ali no nosso momento de meditação, a gente estava lendo ali uma passagem de Salmos muito interessante que Deus, que o salmista fala que nós fomos criados somente debaixo de Deus, mas o restante tudo é nosso. Tudo assim, nós temos autoridade sobre tudo. Então, se você tem autoridade, você recebeu uma autoridade sobre todas as coisas da terra, por que você não está governando? O interessante é porque a gente tá muito preso, a nossa mente, o nosso coração, a terra dentro de nós, tá muito, sabe, que nem essa passagem que tem, esse pedaço, esse versículo que diz assim, outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, ou seja, quando a sua ideia fica no meio de pessoas que te sufocam, pessoas que vivem te magoando e você se deixa magoar por essas pessoas, você se deixa, porque é uma escolha sempre, né? A outra pessoa, ela só vai te dar aquilo de melhor que ela tem. Se ela só tem coisas ruins, é só isso que ela vai poder te dar. Mas aí se você ficar todo o tempo se martirizando, se prendendo, fulano de tal fez isso comigo, fulano de tal falou isso de mim, você vai todo o tempo sufocando aquelas ideias no seu coração e a sua semente, ela não vai conseguir crescer e multiplicar, ela não vai conseguir crescer e frutificar. Por quê? Simplesmente porque está sendo sufocada por aquelas pessoas tóxicas. Não tem umas pessoas tóxicas que quando quando chega perto da gente parece que traz uma energia negativa, sabe? Eu já tive a experiência de entrar em alguns ambientes, assim, algumas casas que parece que tem um negócio, assim, sabe? Que a gente se sente mal, que quer logo ir embora. Eu sou assim, quando eu chego num lugar que eu não me sinto muito bem, claro que eu não vou deixar isso à vista, né? Mostrando pra pessoa que eu não tô me sentindo bem ali. Mas existem lugares que não dá vontade nem de ir, que a gente fica lá e se sente mal e sai logo, né? Existem esses lugares, mas existem outros que você se sente tão bem que o tempo passa e você nem percebe, que você fica ali conversando, a pessoa tem um coração bom, tem uma vida assim agradável, e aí você se sente bem perto daquela pessoa, né? Então, quem nós estamos sendo? Onde é que nós vamos plantar nossa semente? Se nós somos a terra que recebemos a semente, então é preciso que nós venhamos nos tratar.
tudo começa a partir da sua mentalidade. Por que que a minha missão aqui é te ensinar a governar a si mesmo? Porque quando você aprender que o segredo está em você, quando você aprender que você, governando a si mesmo, você pode alcançar muitas coisas, não vai ter mais limite para você, porque tá tudo dentro de você. Você já recebeu a autoridade, você já recebeu a promessa, você já recebeu tudo, tudo, tudo. Você só precisa acessar. Só precisa acessar. Já foi determinado que você tem autoridade sobre todas as coisas. Já foi determinado que é para você ser forte e corajoso, que Deus vai estar com você. Já foi determinado muitas coisas. Mas só que às vezes a gente não acessa essas coisas, não acessa essas promessas, porque simplesmente a nossa cabeça está ocupada, se preocupando com coisas banais. E foi um processo muito interessante quando a gente, eu e meu marido em 2020, passamos por essa mudança, né, de mentalidade, de que não dá mais para viver assim. Não dá mais para ficar girando uma bola de neve no cartão de crédito. Nossas faturas eram muito altas porque a gente estava gastando com coisas assim simples que, tipo, combustível, comida que a gente usa e acaba logo, mas que só tinha para pagar no próximo mês. E hoje, embora a gente tenha um cartão assim, sabe, não tem mais aquela necessidade porque a gente já consegue pagar as coisas à vista. Foi uma diferença muito grande, mas foi um processo. E a gente só conseguiu ter uma mentalidade para poder administrar um negócio quando a gente entendeu administrar nossa própria vida financeira, nossas finanças pessoais. Quando a gente conseguiu equilibrar tudo, quando a gente conseguiu entender a importância que o dinheiro tem nas nossas vidas, a importância que o dinheiro tem de ser cuidado, de ser bem tratado, de não ir embora. Ele nunca mais foi embora. Tinha dias que a gente não tinha literalmente um centavo no bolso. Às vezes alguém pedia ajuda para alguma coisa, contribuição para alguma coisa e não tinha de onde tirar, realmente não tinha. E é vergonhoso falar isso porque a gente tinha bom emprego, tínhamos bons empregos, a gente recebia bem. E não ter dinheiro nem para ajudar alguém é bem ruim, é bem complicado. Mas isso foram frutos que a gente foi colhendo de sementes que nós mesmos plantamos, né? Da má organização. Então, quando nós se organizamos, quando nós equilibramos as nossas finanças, quando começou a sobrar mais e como a gente começou a vender várias coisas, a gente começou a pegar gosto naquilo, olha, aí nasceu a vontade de empreender. E aí, quando nasceu essa vontade, nós fomos trabalhando nisso, nós fomos mudando isso, aperfeiçoando, colocamos um plano de ação, não guardamos essa ideia, nós fomos trabalhando em cima dela até a gente abrir oficialmente a nossa loja. E hoje faz 1 ano. E isso é maravilhoso. Muita gente nem comemora, né? Quando faz 1 ano, 2 anos, às vezes tem vergonha. Mas pra mim é uma vitória. Pro meu marido também, mas especialmente pra mim, porque eu tinha um sonho muito. Sonhava isso vários tempos. Isso estava lá no fundo, mas eu nunca realmente achei que seria possível. Sabe quando você sonha alguma coisa que você acha que nunca vai acontecer, mas mesmo assim fica ali na sua cabeça? Era assim que eu pensava. E essa ideia ela só conseguiu encontrar abundância, né, quando nós fomos tratá-las, quando nós olhamos para dentro de nós, dizendo, não, eu preciso tratar meu coração, eu preciso tratar a minha mente, eu preciso aprender a forma certa de administrar minhas finanças, porque se eu não aprender não vai dar certo, não aguento mais. Foi um momento de revolta mesmo, de você perceber de nós percebemos que não dava mais para viver do jeito que estava, a gente precisava de uma mudança. E essa mudança, ela gerou outros frutos, né? Ela gerou outras sementes que foram gerando outros frutos. E isso é maravilhoso. E outra coisa que nos ajudou também, porque o que faz uma planta, uma terra, ela ser bem forte para receber uma semente? O adubo. O adubo faz com que você plante, e eu não entendo muito de plantação, mas eu estava estudando ontem sobre isso, e eu li que quando a terra ela recebe um adubo, o que é o adubo, né? É um material onde faz com que a semente venha crescer mais rápido e crescer mais forte, né? Então, o que é esse adubo? São as pessoas que você conecta, são as pessoas que você tem acesso. Quando você aprende algo novo, quando você tá aqui assistindo eu falando pra você e você pega aquilo que eu tô te falando e aplica, você já tá recebendo um adubo pra sua terra, um adubo pro seu coração. E foi o que aconteceu com a gente lá em 2020. Eu fiz a compra de um curso e dentro desse curso foi trabalhada essa questão da mentalidade financeira. Então eu recebi um adubo ali para a terra no meu coração e fui tratando.
fui tratando, fui tirando aqueles matos sequinhos, aquelas coisas ruins que fica ali antes da gente plantar, né? Eu fui tirando todas essas coisas ruins e fui colocando esse adubo, fui colocando o conhecimento, a aprendizagem, as pessoas que eu estava me conectando, as pessoas novas que eu estava conhecendo. Então tudo isso foi me ajudando a tratar o meu coração para que eu pudesse plantar a minha semente dentro de mim e ela pudesse crescer. Michelle, eu não tô entendendo nada do que tá falando. Eu quero dizer que para você frutificar a sua ideia, a sua semente, a semente de você ter o seu próprio negócio, a semente de você ser promovido, a semente de você conquistar uma casa, conquistar uma família, conquistar tudo, é necessário que o seu coração esteja tratado. O seu coração é a terra onde essa semente vai ser plantada. Então, na sua mente, no seu coração, as coisas precisam estar organizadas. As coisas precisam estar bem cuidadas. Se você perde tempo se magoando, se entristecendo, chorando pelos outros, se perdendo tempo, sabe? Se lamentando, se maldizendo, se deixando levar por doenças, por coisas físicas, por coisas emocionais, você nunca vai conseguir multiplicar a sua semente. É sobre isso que eu tô falando. Se você não tratar a sua mente, o seu coração, a semente ela não vai conseguir espaço para crescer, para multiplicar. Ela pode crescer por um tempinho, mas depois ela sufoca. Depois o sol vai lá e queima, porque não tem raízes, porque não tem profundidade. Então, a sua mente e o seu coração precisam ser tratados. Antes de qualquer coisa, é isso que se chama autogoverno, autodomínio, quando você trata dentro de você as suas emoções, quando você encontra o equilíbrio emocional, o equilíbrio vai transformando em equilíbrio físico, em equilíbrio espiritual. O que é o equilíbrio emocional? É você lidar com as suas emoções da melhor maneira possível. Você não se deixar levar pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio. Tem gente que odeia o irmão e não pode. Quem odeia o seu irmão é assassino. A Bíblia diz isso. Quando você não se deixa levar pela culpa. Às vezes você fez alguma coisa de errado e aí você fica todo o tempo se martirizando com aquilo dali, sabe? A tua cabeça fica enchendo de coisas. Quando você não se deixa ser martirizado pela inferioridade, que você fica se achando que não é bom, que todo mundo é mais inteligente que você fica, sabe, se prendendo assim, eu não sei isso, e fica se fazendo de vítima. Quando lá em Gênesis 1:26, Deus te falou que ele te fez a imagem e semelhança dele. Você entende o que é isso? Você se é a imagem e semelhança de Deus. Deus é o grandioso, é o poderoso, é o que fez toda a terra, é o que fez tudo que tem aqui. Então, se você é considerado a imagem, considerado não, né? Você foi feito a imagem e semelhança de Deus, então você não tem que ficar se sentindo inferior a ninguém. Mas fulano sabe mais do que eu, porque ele estudou, então estuda também, gente boa. Então estuda também para você crescer, não fica mais se martirizando, sabe? Aí você fica ferindo a sua alma e aí dentro de você não consegue frutificar, não consegue crescer, não consegue se multiplicar. Isso é o equilíbrio das suas emoções, isso é o equilíbrio emocional. O equilíbrio físico é quando você cuida da sua saúde, quando você cuida do seu corpo, quando você faz atividade física, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida de você mesmo, sabe? De se cuidar, de se arrumar, de fazer essas coisas por você mesmo. E o equilíbrio espiritual é a sua conexão com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus? Você tem buscado Ele todos os dias? É necessário que essas 3 esferas da sua vida estejam equilibradas. Se todas essas 3 esferas estiverem equilibradas, você consegue prosperar. Você consegue multiplicar e você consegue transbordar na vida de outras pessoas. E isso é maravilhoso, é um tratamento, é uma busca constante, porque sempre vai ser uma questão de escolha, sempre vai acontecer uma situação em que você vai ficar triste, vai ficar desanimado, mas você vai precisar escolher não continuar mais assim. Você vai precisar escolher não se deixar levar, você pode ficar ali alguns 30 segundos, respirar fundo, tchau, chega, não vou me deixar levar por isso. É uma decisão, é uma escolha diária, todo dia você precisa escolher. Mas quando você vai tratando o seu coração, quando você vai cuidando da sua terra, você é a terra que recebe a semente são ideias, você é a terra, você o seu coração é que vai receber aquela ideia e vai plantar, e ela vai ser plantada dentro de você e você vai lá e multiplica, ou afunda.
ou acaba sendo queimada pelo sol, ou acaba sendo os passarinhos vão lá e pegam. Lembra, sabe, quando você tem uma ideia e você não pratica, você não faz, mas você conversa com outra pessoa e depois de um tempo aquela pessoa tá fazendo aquilo que você disse que ia fazer, mas não fez, e aí você fica magoadinho, chateado. Ah, fulano de tal copiou, me roubou minha ideia. Não, você não botou em prática, ele foi lá e fez. São esses pássaros aqui que pegam essas sementes que ficam no meio do caminho. Quando você diz que vai fazer uma coisa, mas não faz, e acaba comentando isso com outras pessoas, eu preciso nem comentar, porque às vezes a ideia vem pra você e você não faz, Deus dá a ideia pra outra pessoa, ela vai lá e faz. Isso acontece demais, né? É necessário que a gente venha entender isso, que tá tudo conectado. As sementes são ideias para você multiplicar, para você crescer profissionalmente, para você crescer financeiramente, para você crescer na sua família, nos seus relacionamentos, para você poder viver bem. Tudo isso são várias sementes. Mas se o seu coração não estiver tratado, se a sua mente não estiver tratada, você não vai conseguir receber essa semente boa. Existe um tempo para determinadas as coisas, existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. Todos os momentos a nossa vida vai vindo, várias coisas pra gente fazer. Ah, eu tive uma ideia, eu fiz isso, mas aí você fica procurando validação de outras pessoas, você fica procurando, buscando, sabe, outras coisas quando você deveria buscar somente a Deus. Ele que está no controle de tudo, ele que está no comando de tudo. Quando você entrega a sua vida para ele, e pergunta para ele, né, se aquilo que você tem no seu coração é da vontade dele, então ele vai agir na sua vida e vai fazer com que aquela semente venha a multiplicar e venha a prosperar. Então é sobre isso. Se você não tratar dentro de você a sua mente, o seu coração, infelizmente essa semente que foi plantada, essa ideia que veio para você, ela vai se desfazer. Ou por alguém que pegou, que são os pássaros, ou porque não tem raiz, não tem profundidade, é uma coisa aleatória, é uma coisa passageira, ou então é porque veio outras pessoas e te sufocaram. São 3 situações diferentes que pode acontecer com a sua semente. E você precisa estar blindado. E você só consegue estar blindado com a armadura, né, do Espírito Santo de Deus. É necessário ter essa conexão com Deus, porque sem Ele você não consegue prosseguir, sabe? Você não consegue ir adiante. As pessoas acham que elas conseguem muitas coisas sem Deus. Algumas até conseguem, mas não é duradouro. Não é algo assim que faça a pessoa se sentir bem e plena. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não se sente plena. Por que tem muita gente que se suicida depois de ficar rico, milionário, não sabe o que fazer com o dinheiro? Porque ela não se sente plena, ela não tem o Espírito de Deus. As leis, por que muitas pessoas prosperam mesmo não tendo Deus? Porque as leis são naturais, são coisas naturais da terra. Então, quando as pessoas entendem os princípios da terra, elas conseguem... Terra que eu digo planeta Terra, elas conseguem multiplicar e prosperar aquilo que vem para a mão delas. Porque é muito simples, aquilo que você planta, aquilo você colhe. Então, se você plantar coisas boas em uma terra fértil, ela vai crescer, ela vai multiplicar, não tem como dar errado. Essas empresas que hoje valem milhões e milhões foram ideias que foram plantadas em uma semente fértil. E essa semente, ou melhor, dentro de uma terra fértil. E essa terra, ela fez com que recebeu adubo, né? Recebeu cuidado, e isso cresceu e multiplicou. Então é isso que precisa acontecer comigo e com você, de a gente pegar essas nossas ideias, aquelas que vem na nossa cabeça, sabe? E tratar o nosso coração primeiro, tratar a nossa mentalidade, para que a gente venha colocar essas sementes e elas venham crescer 100 por 1, né? 30 por 1, 60 por 1. Ou seja, a multiplicação, você planta uma e cresce 100 vezes mais. Você planta uma e cresce 60 vezes mais. Você planta uma e cresce 30 vezes mais. E quem dá essa multiplicação? É o próprio Jesus, é o próprio Senhor Deus. Mas tudo depende de como está dentro do nosso coração. Nosso coração é a terra. Aquilo que tem dentro de você é a terra. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Muita gente hoje está doente emocionalmente. Muita gente hoje está longe de Deus espiritualmente. Muita gente está nesses estágios, né, nessa fase. E aí realmente a ideia não consegue prosperar. E por isso que a pessoa começa e não termina. E você fica se perguntando, nossa, tinha uma loja ali, não passou nem um ano e já fecharam. Por quê? Porque aquela ideia foi colocada numa terra que não estava fértil.
uma terra que não foi tratada. Então, é necessário para esse processo primeiro de você buscar se tratar. Michele, como é que eu busco esse tratamento? Como é na base da oração. É você na base do perdão, na base do amor. O amor é o maior de todos os dons. Quando você ama o seu irmão, você está tratando aquela mágoa que está dentro de você. Quando você ama a si mesmo, você vai tratando a inferioridade, o sentimento de inferioridade, de impotência que está dentro de você. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você entende que Ele te ama e Ele te perdoa de toda culpa, de todo sofrimento, de todas aquelas coisas que você sente. Então, tudo é baseado no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você e amar ao seu próximo. E quando você entende esse amor, você vai tratando o seu coração. Quando você entende que o amor supera tudo, você vai tratando a sua mente, o seu coração e vai preparando a sua terra para poder receber sementes, as sementes, né? E essa semente ela vai multiplicar, ela vai transbordar, ela vai crescer. Amém? Glória a Deus. E é isso. Trate a sua terra, trate o seu coração, para que as sementes que vierem até você, que as ideias que vierem até você venham crescer e multiplicar. E não venha ser algo passageiro, algo que dure só 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas que venha algo que venha multiplicar e que através de você outras pessoas possam ser alcançadas. Tarefa de hoje. Eu quero que você anote 3 coisas que tem feito você ficar sujo, se sentir sujo, sentir que a terra não está sendo cuidada, seja na sua, como eu falei, a terra é o seu coração. Então, seja por você não perdoar alguém, seja porque você está longe de Deus, ou seja porque alguma coisa dentro de você não está legal. Você vai escrever isso e pode ser até mais de 3 coisas, né? Você vai perceber, você vai se analisar, você vai se autoavaliar, você vai escrever essas coisas e vai pedir que o Espírito Santo de Deus venha ajudar você a cuidar de todas elas. Porque realmente não é fácil, mas é uma decisão. Quando você decide fazer isso, Deus ele vai te abençoando e vai te ajudando e te dando ferramentas para você cuidar. Mas lembre-se, tudo está baseado no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você e amar ao próximo. Quando você entende isso, você vai tratando a sua alma, o seu coração e vai deixando ele fértil para quando chegar uma semente, ela ser plantada, crescer e multiplicar. Fechou? Então faça isso hoje, pense sobre isso, vê o que eu estou fazendo que está deixando a minha terra, né, o meu coração sujo, que não está recebendo nenhuma semente, que as ideias que estão vindo eu não estou conseguindo ter constância, que as ideias que estão vindo eu não estou conseguindo multiplicar. O que está sujo? O que eu preciso tratar dentro de mim? Eu estou magoado com alguém, vou pedir perdão para essa pessoa, vou perdoar essa pessoa. Eu estou me olhando com inferioridade, eu estou olhando para mim como se eu não fosse capaz, então eu vou mudar esse pensamento, porque Deus ele me fez a imagem e semelhança a Deus. Eu estou longe de Deus, então eu vou buscar mais a Deus, eu vou me relacionar com Ele, buscar intimidade com Ele, para que Ele venha fazer com que a minha terra fique fértil. Esse é o segredo, tá bom? Feche teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Pai querido, Pai amado, Tu sabes, meu Deus, da necessidade de cada um. E nós te damos graças, meu Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por essa pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Que essa palavra, meu Deus, venha penetrar no coração dela e que ela venha entender que o coração dela é a terra. Que ele precisa ser tratado, que ele precisa ser cuidado e que a partir de hoje essas pessoas venham ter o compromisso, meu Deus, de cuidar de si mesmo, cuidar da sua mente, do seu coração, do seu corpo, do seu espírito, para que o Senhor venha implantar novas ideias, para que o Senhor venha plantar novas situações, outras coisas que elas possam fazer, meu Deus, e multiplicar e trazer, meu Deus, a prosperidade e a abundância para a vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Eu quero que você pense aquelas ideias que vieram até você, mas que não multiplicaram, que não prosperaram, que foram umas ideias que duraram bem pouco. Eu quero que você pense agora o porquê que elas duraram pouco. Seu coração estava contaminado, a sua alma estava contaminada. Imagina agora você pegando um papel e rasgando
todas essas doenças da sua alma, todas essas mágoas, esse rancor, rasga ele agora. Pedacinho por pedacinho, rasga todo. Isso significa as mágoas indo embora, o rancor indo embora, o complexo de inferioridade indo embora, tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que faz a sua terra ficar infértil e improdutiva. Imagine você rasgando isso agora. Agora pega todos esses pedacinhos e joga assim pro alto. Não há mais condenação. Não há mais nada que te prenda. Não há mais nada que te impeça de fazer a sua terra ser fértil. Imagina agora você recebendo novas ideias, você recebendo novas situações em que Deus está te dando. E isso está multiplicando porque você está com o coração tratado. Eu quero que você visualize isso de forma bem clara. Imagine você comemorando com a sua família uma ideia que você teve e deu certo. Algo que você pensou que não daria conta, mas você deu porque o seu coração estava fértil. Imagina você comemorando com uma grande festa, 1 ano, 2 anos, que você teve aquela ideia e que deu certo, que multiplicou e que muitas pessoas foram abençoadas no processo. Deus, Ele te dá uma unção de ousadia, uma unção de abundância, uma unção de prosperidade. Você está livre para prosperar. Você está livre para alcançar os seus sonhos. Você está livre para alcançar aquilo que você sempre quis. Mas lembre-se, a base de tudo é o amor. A base de tudo é o Senhor. Ele é que comanda tudo. Então entregue tudo a Ele. Em nome de Jesus. Respira fundo. Mexe as 2 mãos, uma na outra. E diga assim, já é. Amém, graças a Deus. Isso é um processo que a gente aprendeu com o nosso mentor e tem dado muito certo a respeito da mentalização. E quando você enxerga o longe que você pode chegar, tudo se torna mais palpável, tudo se torna mais próximo. Então que você treine isso e faça isso várias vezes, tá bom? Que você tenha um dia excepcional, foi um prazer estar aqui com você essa manhã de sábado maravilhosa. Daqui a pouco eu vou festejar um ano um ano de aniversário, né, da Micacel. E tem sido maravilhosa essa experiência e tem sido maravilhoso poder estar aqui com você todas as manhãs te ensinando. E eu espero realmente que você coloque em prática, que você pegue essas tarefas, que você faça uma mudança de vida para que quando a gente chegar no final do ano, você possa dizer assim, Michelle, obrigado. Obrigado não a mim, mas a Deus, porque Ele me ajudou a despertar, a mudar e agora eu posso ver a diferença na minha vida. É isso que eu quero. Mas não é para mim não, é para Deus, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e até amanhã, nesse mesmo horário, às 6h27. Domingo. Tem gente que acorda mais tarde, mas não acordar mais tarde não, acorde cedo. 6h27 estaremos aqui, tá bom? Um beijo enorme e tenha um excepcional dia.